Boa tarde a todas e todos, mantendo a nossa tradição de começar pontualmente, eu dou as boas-vindas a todos os participantes, aos que já estão e aos que estão entrando também. Eu sou Márcia Bandini e junto com o professor Sérgio Roberto de Luca, nós damos as boas-vindas a todos para mais um encontro da série Encontros com a Medicina do Trabalho, uma série de 12 encontros onde nós recebemos colegas que atuam em diferentes áreas da medicina do trabalho. E como eu sempre faço nessa sexta-feira, eu começo lembrando o que é a medicina do trabalho. Essa especialidade que lida com as relações entre homens e mulheres trabalhadores e o seu trabalho, visando não apenas a prevenção dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, mas também a promoção da saúde e da qualidade de vida. Nós temos por objetivo assegurar ou facilitar aos indivíduos e ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde, seja na dimensão, até gaguejei, gente, seja na dimensão física ou mental, e garantir também a interação saudável entre os trabalhadores, o seu ambiente social e principalmente o seu trabalho. Bom, nessa série, nós estamos hoje tendo a imensa alegria de receber a doutora Elisa Martinez. Deixa eu só apresentar aqui, agora tem que colar, gente, nas apresentações todas. Então, eu estou tendo a honra aqui de receber a nossa colega, a nossa amiga Elisa Martinez. A doutora Elisa é pós-graduada em Medicina do Trabalho pela Universidade de São Paulo, USP, é especialista em Medicina do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT, AMB, Associação Médica Brasileira, é médica do trabalho e diretora técnica do SESI de Santa Catarina, na região sudeste, desde 2003, é ex-presidente da Associação Catarinense de Medicina do Trabalho, a ACANT, na gestão 2017-2020, trabalhou como revisora de artigos na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, de 2016 a 2019, e também como membro da Comissão de Prova de Título de Especialista da ANANT, na gestão 2016-2019. Doutora Elisa, seja super bem-vinda, é uma honra, um privilégio, uma alegria tê-la conosco. Eu, antes de lhe passar a palavra, faço aqui só algumas orientações finais, lembrando que as perguntas são estimuladas e devem ser feitas pelo bate-papo, e para passar a bola para a doutora Elisa, eu já lhe deixo com duas perguntas, que são as nossas perguntas disparadoras. Quais foram os caminhos que levaram você até o SESI, né? Como é que é essa trajetória para compartilhar aqui com os nossos residentes? E, principalmente, como é que é o seu dia a dia? O que faz um diretor técnico do SESI? Né? Muito obrigada, Elisa, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, Márcia, muito obrigada pelo convite. Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês, dois grandes amigos. Esses 3 últimos anos que se passaram, a gente trabalhou muito juntos, sofremos muito, dá muita risada, foi uma delícia, eu sinto tanta saudade de vocês, meu Deus do céu. É um prazer estar aqui, olha, é uma alegria a gente estar aqui conversando. Eu vou começar lá atrás, contando um pouco da minha história. Eu sou formada há 20 anos, e quando eu me formei, eu achei que eu ia ser nefrologista. Eu comecei uma residência de nefrologia na Beneficência Portuguesa, e um dado momento da minha residência, eu estava muito insatisfeita e eu falei, não, eu quero escolher uma especialidade que o meu paciente entre sorrindo e saia gargalhando do consultório. E o que eu vou fazer? Eu preciso escolher alguma coisa. E eu conhecia muito pouco a medicina do trabalho, porque a gente não tinha muito isso na faculdade, mas eu comecei a frequentar a USP, dar uma sondada, escolhendo, e eu falei, eu vou fazer medicina do trabalho. Ela estava muito focada nos pilares da saúde coletiva e da clínica médica,
numa ação de prevenção, qualidade de vida. Eu falei, essa é a minha especialidade. Eu fiz a minha especialização na época era o Marco Segre, que era o chefe da formação, e nesse período, enquanto eu fazia a medicina do trabalho, eu fui trabalhando como médica inseminadora em vários locais. Tinha uma empresa em São Paulo, eu esqueci de falar, né? Hoje eu moro em Florianópolis, faz 17 anos que eu moro aqui. Logo que eu acabei a medicina do trabalho, eu vim para Florianópolis, que eu me formei, eu vim para Florianópolis. Então, enquanto eu estava fazendo a especialização, em São Paulo tinha uma empresa que chamava, se eu não me engano, era Miceli. Eu não sei se ela existe ainda. E eu trabalhei muito tempo para eles. Então, foi uma experiência enorme, porque eu trabalhei na Parmalat, na Caixa Econômica Federal, na TAM, na Credicar, em inúmeros setores. E foi uma experiência muito boa, muito rica de conhecimento, até para você ver coisas que fala, meu Deus, eu não aprendi isso não serve, não é isso que eu quero. Foi bem interessante. E quando eu já estava acabando, eu já sabia que eu ia embora de São Paulo, esse já era o meu plano futuro. Quando eu já estava no finalzinho da minha especialização, eu já estava frequentando Florianópolis e abri o concurso para o SESI. O SESI não é concurso federal, mas ele tem um processo seletivo. E eu fiz o processo seletivo em 2003, quando eu acabei minha especialização, e passei e vim para Florianópolis já empregada no SESI. Quando eu cheguei no SESI, quando eu cheguei em Florianópolis, vocês imaginem, né? Há 17 anos atrás, a medicina do trabalho num estado que era, apesar de estar no SESI, que era uma coisa, que é uma instituição grande, eu não sei se vocês sabem o que é o SESI, não sei se, eu vou fazer só um preâmbulo rápido, né? O SESI faz parte do Sistema S, e ele é a parte social da indústria. Então, todas as indústrias do país têm que pagar um compulsório para manter o Sistema S. E o Sistema S precisa devolver em serviços. E o SESI é a parte social, então o SESI tem que devolver com educação, com saúde e com lazer. Então o SESI tem um trabalho brilhante. Tem dentista, tem educador físico, tem fisioterapeuta, é tudo para o trabalhador da indústria e sem ônus nenhum trabalhador, né? Porque a indústria já paga para isso. Mas quando eu cheguei aqui em 2003, eu vim para o SESI para trabalhar dentro de um frigorífico. Então, imagina, foi uma experiência maluca, porque eu brinco até hoje, cá entre nós, que estamos todos médicos, que eu acho que nem se eu estiver passando fome embaixo da ponte, eu volto para um frigorífico, porque é uma loucura. Você tenta resolver, você não consegue, é uma condição de trabalho que, né? Eu tenho um perfil muito protecionista do trabalhador, eu sofro com eles, então é muito ruim, é frio, é úmido, aquela mecanização. Imagina, hoje eu acredito que os processos devem estar bem melhores, mas em 2003 era... Meu Deus, eu acredito que sim, Sérgio, para a gente achar que o mundo é cor-de-rosa, mas foi muito sofrido, mas foi uma escola, né? Você aprende muito. E quando eu entrei no SESI, eu entrei como médica examinadora. E logo uma boa formação faz muita diferença na nossa carreira, né? Isso é muito importante. Uma formação sólida, conhecimento, estudo, você logo se diferencia e mostra o seu valor. Então, logo no primeiro ano, eu já virei a diretora técnica do SESI, já fiquei coordenadora de alguns documentos. Então, o SESI é uma estrutura que nós temos os médicos que são coordenadores, que eles prestam a coordenação, são responsáveis por um grupo de empresas, e temos os médicos examinadores. Então, eu tenho uma responsabilidade como coordenadora hoje por ser diretora técnica só com as casas. Então, tudo que é do SESI e algumas outras empresas. Mas o que é meu papel de diretora técnica? Não vou entrar nesse papel ainda, desculpa, eu estou passando, eu quero voltar um pouquinho antes. Falar lá atrás de toda a trajetória, voltar do frigorífico. Então, aí, quando eu cheguei, eu lembro que em 2003, quem fazia os PCMCOs, além de eu trabalhar no SESI, eu fui para algumas outras empresas
eu trabalhei em alguns supermercados, alguns bancos aqui, e quem fazia os programas de controle médico eram os técnicos de segurança. Eles faziam e o documento e o médico simplesmente só assinava. E vocês imaginem, é uma coisa que para a gente não tem cabimento. E eu não fui trabalhar em bimboquinha, eram lugares grandes. E eu fiquei bem chocada com a situação. Então eu tive que travar uma batalha bem grande para resolver isso. Eu quase desanimei. E você fica numa situação que eu sei que tem muita gente que acha isso que não é uma vantagem, mas para mim é que a gente, por ter um apoio legal e ter normativas, a gente pode muito usá-las para nos proteger, né? Isso não é legal, isso não é uma coisa que se possa fazer. Então, isso ajudou muito e as coisas foram entrando no eixo. O SESI evoluiu muito de lá para cá, porque agora o SESI ficou uma coisa nacional, né? Ele era, na época que eu entrei, ele era muito regionalizado. Então, Santa Catarina era independente das suas ações, as coisas que o SESI faziam aqui, nós tínhamos, na época, em 2005, acho que éramos em 5 médicos coordenadores e uns 12 médicos examinadores. E a medicina do trabalho, agora com a vinda das residências médicas, os projetos diretrizes, que começaram na gestão da Márcia, nós demos um avanço muito grande, mas nós não passamos muito tempo sem ter isso. Então, quando você ia elaborar um programa, o SESI é muito rico de indústria, nós temos todos os processos produtivos aqui, você tem tudo. E o médico do SESI é médico de chão de fábrica. Você tem mineradora, você tem construção civil, você tem tudo. É uma escola, é um aprendizado. E quando você vai elaborar os documentos, você se esbarra em situações que você não pode ficar só nas normas regulamentadoras. E aí você quer dar um passo adiante e tem custo para a empresa isso. Então você precisa de protocolo para te respaldar, para você conseguir porque é um trabalho muito difícil, o empregador desembolsar um dinheiro para manter a saúde. Você fazer esse trabalho de que trabalhador saudável é um trabalhador que produz mais, é óbvio para todos nós que somos trabalhadores, é claro isso, mas é difícil você fazer o empregador entender isso. Então, você elaborar um programa que não fique, graças a Deus, as normas regulamentadoras agora foram revistas, mas vocês imaginem isso em 2005, que você sabia que tinham coisas ali, 2003, 2004, que eram totalmente ultrapassadas, e vocês viam um processo produtivo que você precisa melhorar seu exame físico, você precisa pedir exames complementares e não tem um protocolo para te respaldar e fazer com que o empregador pague isso. Então, a gente criou, quando eu fui diretora técnica, nós criamos, que foi uma iniciativa inédita no SESI, a gente criou aqui em Santa Catarina reuniões quinzenais com os médicos, então a gente tinha o seguinte propósito: todas as situações do dia a dia que os examinadores, os médicos coordenadores enfrentassem, que fugiam da nossa regra legal, a gente ia criando uma listinha para fazermos reuniões a cada 15 ou 30 dias. E nessas reuniões a gente discutia, traçava os nossos pontos de dúvidas e vamos, campimetria, vou dar um exemplo. Campimetria, será que precisa fazer campimetria para alguém opera empilhadeira? Será que perder campo visual ele vai matar o colega dele do lado? Não sei, vamos chamar um oftalmo para nos dar uma aula? Chamávamos um oftalmologista, ele vinha, nos dava porque você não pode pedir para o oftalmo te falar, você precisa fazer um exame, não é competência dele, se vai ser apto ou não é apto, isso que eu sempre insisto com os médicos examinadores. Quando você pedir uma contrarreferência para um especialista, você nunca pergunta para ele se o trabalhador é apto ou inapto. Essa é a competência do médico do trabalho. Você só precisa saber a parte clínica, que você não tem competência técnica do especialista para resolver. Então, nós chamávamos os especialistas do assunto que nós estávamos em dúvidas, eles nos davam uma aula, acabava a aula, todo mundo estudar, nós voltávamos, chegava no consenso e montamos os nossos protocolos. A gente tem um protocolo atualizado frequentemente, com diversas situações, para todas as coisas que podem ser. Então, é muito importante
todas as especialidades precisam de projeto diretrizes, né? E sem estudo, não é só a medicina do trabalho. E a gente precisa de produção científica. E graças a Deus, agora com os professores, com a Márcia, com o Sérgio, com o Residência Médica estimulando isso, nós vamos dar um avanço que vai beneficiar muitos trabalhadores e facilitar a vida dos médicos do trabalho, né? É um passo enorme. E nós fomos avançando ao longo dos anos e o nosso trabalho aqui em Santa Catarina ficou muito legal em relação a isso. Primeiro porque não é muito interessante eu ser a coordenadora de uma construção civil e achar que no meu documento eu preciso de uma avaliação psicossocial e o meu colega médico do trabalho, que trabalha aqui comigo, achar que não. E ele faz um documento diferente, nós estamos na mesma instituição. Isso só leva ao seguinte pensamento: que base científica que tem essa tomada de decisão? Então, esse é o ponto que nos norteia até hoje. Ninguém pode tomar, mesmo que sejam decisões que... Eu lembro quando entrou o trabalho em altura, o eletrocardiograma, antes de sair o maravilhoso projeto de lei, nós chamamos o cardiologista aqui, e era uma loucura, porque aí vem o juiz e fala: se você não pedir, e, meu Deus, se você não tem competência técnica, você não consegue descambar, mas se você tem competência técnica, pode vir o juiz que for, você vai lá e explica a situação técnica para ele, o juiz fala o que ele quiser, porque ele não tem conhecimento científico, mas quando você tem... Eu lembro que foi uma loucura, porque nós fizemos inúmeras reuniões, e o Brasil inteiro falando para colocar, até hoje, né? Nós temos colegas e você não consegue falar para o colega que não tem sentido certo, né? O valor preditivo de um teste, né? Isso é fundamental para qualquer ação que eu acho que tem que nortear todos nós. E estou controlando o tempo aqui. Agora, assim, aí essa foi a minha trajetória no SESI. Aí, o que aconteceu? O SESI é uma instituição muito robusta, né? E o serviço social do SESI é muito forte. Faz uma diferença para a vida desses trabalhadores, porque 99% dos trabalhadores que vêm para o SESI é o único médico que eles têm acesso. Eles não vão em posto de saúde, eles não têm convênio médico. O único médico que eles veem uma vez por ano ou 2 vezes por ano, conforme o programa, é o médico do trabalho que ele senta aqui na consulta. Então, vocês fazem ideia a riqueza que tem essa consulta como promoção da saúde, como prevenção. E você aprende, assim, uma coisa muito interessante no SESI que serve como lição, porque aí você fala assim: olha, você tem que ensinar o trabalhador que ele tem que fazer atividade física, se alimentar bem, tudo legal. Aí você pega um peão de obra, que ele começa na obra às 5 da manhã, e sai às 7 horas e fala: e o senhor come fruta, verdura e salada? O senhor sabia que o senhor precisa comer? Então, o SESI, eu sempre falo que é uma escola, porque você tem todos os tipos de processos. É uma loucura de você pegar a trabalhadora e falar assim: doutora, eu trabalho tão bonitinho, porque aí fica aquelas estrelinhas, sabe? Da Síria, que você fala: o quê? Sabe, uma riqueza. O SESI é uma riqueza de conhecimento, e o chão de fábrica é o mais importante, né? O que eu fico falando sempre para os colegas que entram aqui, para os médicos examinadores, a gente leva eles para conhecerem. Você não consegue atender um trabalhador se você não sabe o que ele faz, né? Você não consegue, simplesmente, você não consegue imaginar. E é uma falha muito grande que a gente vê de médico do trabalho que quer sentar e só ficar na frente do computador, né? Isso é um desserviço para o trabalhador sem tamanho, né? E aí, agora, indo para o tempo, que já estamos passando muito, eu quero falar como é o meu dia a dia. Hoje, o meu dia a dia como diretora técnica. Hoje, no momento atual, a minha vida é praticamente focada no coronavírus. É uma pena que nós não conseguimos tabular a ação do SESI em Santa Catarina, mas o SESI teve um papel no controle da evolução da doença no estado imensurável. Logo que começou, em março, Santa Catarina demorou muito, né? Ela estava num momento diferente do resto do país,
E tudo fechou, nós tínhamos, acho que não tinha nem transmissão comunitária ainda, tinham 2, 3 casos e tudo ficou fechado por 40 dias e deu um tempo da gente se preparar. Nesse meio tempo, o que a gente fez? Nós pegamos os nossos técnicos de segurança, eles foram para campo, todos treinados, começando a instituir todos os protocolos de biossegurança. Então, vamos manter distanciamento, aqui coloca vidro, aqui coloca em todos os canteiros de obra, em construção civil, atacando, assim, é claro que a gente não conseguia pensar em tudo, né? A gente foi aprendendo conforme, mas na chega lá, tem que desmanchar o banheiro é o pior lugar na construção, então vamos fazer fora, vamos... E o SESI fez um outro serviço que foi muito legal, que chama Corona Dados. Eu não sei se alguém já ouviu falar. Foi com uma universidade... Eu não sei se foi Stanford, eu não sei qual que foi, é um protocolo de nota que todo o trabalhador da indústria, todos os dias, tem que entrar e responder como ele está se sentindo. É bem rápido. Primeiro foi para o WhatsApp, agora é Telegram e tal. Então, se ele tem uma nota, você entra ali, inclusive nós que somos trabalhadores do SESI, 100% dos trabalhadores da indústria estão respondendo. Como você se sente hoje? No começo, ali em março, era só tosse e resfriado. Agora nós já estamos com anosmia. Para mapear, tinha sintoma, a pessoa automaticamente era afastada do trabalho e fazia o PCR. Esperava o tempo do PCR e o SESI começou a fazer PCR. Aqui nós fazemos o PCR, nós temos coleta aqui dentro. O trabalhador vinha no período do 3º ou 7º dia, fazia a coleta do PCR e ficava em casa. Se ele deu positivo, todos os contactantes direto eram afastados, os familiares. Aí a gente tinha uma equipe de médico, mas vocês imaginem o trabalho que deu. Porque a gente precisava de protocolos, um organograma para todas as saídas possíveis. Porque o teste pode dar falso negativo, mas a história epidemiológica é positiva. Mesmo assim, a pessoa tinha que ficar em casa. E você tem que contar para a empresa que ele vai ficar em casa do mesmo jeito. E nós tínhamos que ser duros desde o começo, porque a intenção era controlar a disseminação do vírus. E deu muito certo. Foi uma... E com tudo com telemedicina, não era teleconsulta, ela era teleorientação. Aí a gente já mandava o atestado para os familiares que moravam junto, para ele, para a empresa. Todo o esquema feito e continua até hoje. Eu estava conversando com a Márcia, que nós tivemos ali no começo de julho, no final de julho, começo de agosto, a gente estava assim com 20, 30 PCRs positivos por dia. Aí a gente teve uma queda, ficamos com 2, 3, agora nós já estamos com 15, está subindo de novo. Começou um pico novamente, e eu brinco com os meus colegas que eu não sou da vigilância sanitária, eu não sei nada do que está acontecendo, mas o SES é um termômetro para ver o que está acontecendo no estado, porque vocês imaginem quantos trabalhadores que a gente atende. Só essa regional aqui, que é onde eu sou diretora técnica, que pega toda a Grande Florianópolis, nós temos mais de 400 indústrias que a gente atende. São muitos trabalhadores. E é um número muito grande de pessoas. Então, o impacto social dessa ação foi, assim, brilhante. E tivemos outro trabalho, porque nós temos dentista. Nós temos dentista aqui dentro, a gente faz espirometria. Você imagina o retorno das atividades do dentista? A gente não pode deixar o trabalhador sem dentista. Tem trabalhador... A minha maior preocupação era a seguinte, tem trabalhador que vai para... que eles trabalham em usina hidrelétrica e vai lá para o Mato Grosso. Eles vão lá, ficam 30 dias. Aí eles vêm fazer uma consulta para... A gente pede para ele sempre ser avaliado. A primeira coisa que a gente pede é para o cara ir no dentista antes de ir para o Mato Grosso. Imagina ele ter uma dor de dente no Mato Grosso. E aí, não, está suspensa a atividade de odonto na pandemia. Os dentistas estavam morrendo de medo de voltar para o trabalho, que libera aquele monte de aerosol. Então, a gente teve... A Márcia falou, como está o seu dia? Meu dia a dia hoje está coronavírus. Ponto. Mas essa é a responsabilidade do diretor técnico. E organizar a lojinha. Entra, nós não podemos atender. Hoje chegou uma moça com sintoma que queria ser atendida. Você tem que colocar ela para fora, que não atende. A gente fica fazendo, mas... Fora essa parte que faz 7 meses que eu vivo só coronavírus, que eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso me libertar do coronavírus. O meu dia a dia como diretora técnica é fazer com que a medicina do trabalho seja feita dentro de todos os princípios éticos, legais, sempre protegendo a saúde do trabalhador. Eu brinco, quando o trabalhador senta na minha frente,
eles sempre têm uma resistência, né? É muito difícil, você precisa naqueles primeiros minutos estabelecer a sua relação médico-paciente. E quando está muito difícil, eu sempre falo para eles que se a empresa pudesse, ela jamais me contrataria. Ela me contrata porque ela é obrigada por lei, porque eu estou do lado dele, eu estou aqui para proteger a saúde dele, única e exclusivamente a saúde do trabalhador. E ponto final. É claro que é muito fácil esse meu discurso, porque todas as vezes que eu trabalhei em instituição privada, eu fui jogando e eliminando na minha vida. Hoje eu estou numa instituição que eu posso me comportar dessa maneira, né? Onde eu não pude, eu fui embora. Mas hoje essa instituição é assim, e é assim que eu acho que a medicina do trabalho tem que ser. Nosso papel é para proteger a saúde do trabalhador, ponto final. E eu gostaria que todos os nossos colegas fossem dessa maneira. E só para finalizar, Márcia, que agora eu vou tá chegando no minuto final, que eu falo para o engenheiro, porque a gente trabalha junto, o engenheiro, o técnico de enfermagem, os técnicos de segurança, nós ficamos todos no mesmo ambiente físico. Que, pessoal, o empregador, ele pede o que ele quiser para a gente. O que ele quiser, ele está no direito de pedir tudo. Só que cabe a nós, como a parte técnica e ética, mostrar para eles o que é correto e que vai ser melhor para eles e para o trabalhador. Tendo isso sempre em mente, tudo dá certo. Não tem embate, não tem discussão. Esse é o nosso papel. Ai, doutora, você pode mandar um ASO pelo motoboy? Eu não posso mandar ele trabalhador? Você não... quem manda ASO não precisa brigar. Você explica para ele que o ASO é fruto de um ato médico, de uma consulta. Esse é o nosso papel, porque as exigências, os pedidos são os mais esdrúxulos possíveis. A gente não pode se incomodar nem se irritar. A gente só precisa orientar o que é correto, o que é melhor para todo mundo. Desculpa, me alonguei um pouquinho. De jeito nenhum. Eu estou aqui sorrindo porque fico maravilhada, né? O professor Sérgio até colocou aqui que isso é uma aula de boas práticas, que é exatamente o que a gente está buscando, Elisa. Muito obrigada. E sabe que essa sua última fala me lembrou a juíza, a RBG, que recentemente nos deixa e deixa um buraco no mundo, eu acho, né? Mas no filme da vida dela, tem uma hora que ela diz assim, que a mãe dela ensinou a ser sempre uma dama, né? Então, be a lady, como ela fala. E me ocorreu isso agora te ouvindo, quer dizer, não importa o que você ouve, né? Você continua sendo uma dama, respondendo corretamente, dizendo o que pode, o que não pode, assim. Um exemplo para a gente, Elisa, obrigada. A vontade é de estrangular, né? A gente já vai trabalhar nisso. Mas nada como a maturidade. Eu que o diga. Mas vamos lá, eu já estou com 3 perguntas aqui, eu vou fazer as 2 primeiras, porque eu acho que elas são muito próximas, né? O Rodolfo pergunta para a gente que tipo de pressão do setor patronal, né, acaba acontecendo, se há algum tipo de pressão, e que tipo de pressão seria essa sobre os profissionais e médicos. Você deu um exemplo aqui, mas se você puder aprofundar para além do ASO pelo motoboy, a gente agradece, né? A Lorena também pergunta sobre essa pressão, né? Eu acho que ter essa fala sobre o que é trabalhar num setor que representa a indústria, mas como é que você trabalha bem resistindo a essas pressões que a indústria muitas vezes se comporta talvez até como cliente. E a Lorena pergunta como é que vocês fazem com a emissão de CAT. Depois eu passo para as demais que estão chegando, mas vou te deixar com essas 2 por enquanto. Algum exemplo de pressão? Nossa, eu brinco com os meus colegas, são as armadilhas diárias. A gente tem armadilha o dia todo. Então, uma que é muito comum, que acontece todo dia, é assim, que não é muito da medicina do trabalho, mas só para falar que nós temos que estar sempre espertos com as armadilhas. Doutora, o meu trabalhador veio trabalhar ontem, ele brigou com o colega, eu não queria que ele ficasse aqui, eu falei para ele ir embora. Aí ele não trabalhou ontem nem antes de ontem. A senhora podia dar testado para ele de ontem antes de ontem, falando que não veio trabalhar? Isso é arrodo. Isso é o que mais acontece. E aí a gente aprende, olha, eu não posso atestar o passado, né? E o atestado faz parte de um repouso. Se a pessoa tem atestado médico, tem problema de saúde, ela precisa ficar em repouso. Então tá, isso é uma coisa terrível. Outra coisa,
Hoje aconteceu uma. Vocês sabem que quando teve aquela medida provisória 927, que houve aquela desobrigação de fazer as consultas ocupacionais, alguns admissionais não foram feitos. E agora as empresas precisam colocar esses admissionais em dia. Então, eles estão mandando os trabalhadores para fazer as consultas. Eu fiz uma convocação como diretora técnica para um e-mail geral para todas as indústrias, que eles comecem a mandar o mais rápido possível todos para essas consultas ocupacionais. E a consulta, obviamente, não vai ser admissional, porque essa pessoa já foi admitida. Essa consulta vai ser como um periódico e nós vamos colocar uma observação no atestado, no ASO, que o admissional deixou de ser feito. É sempre a verdade, não tem mirabolando nada. A nossa consulta é sempre reta e verdadeira. O admissional deixou de ser feito pela medida provisória 927 e o periódico está sendo feito agora. Pois bem, é um frigorífico, óbvio que aconteceu isso. Ela mandou para um periódico hoje, mas a menina entrou há 15 dias atrás, a medida provisória não estava mais valendo, e ela queria essa observação no ASO, que o admissional deixou de ser feito pela medida provisória. E assim, primeiro ela não fala diretamente comigo, então ela fala primeiro com o agendamento, aí o agendamento fala com a recepção, aí ela grita com a recepção, aquela baixaria, aí passa para o médico examinador, também não consegue resolver, aí chega até mim. Aí você tem que ir lá, educadamente, explicar que, veja bem que para ela não é uma saída para ela fazer isso, porque a medida provisória já não estava mais vigente quando ela mandou admissionar, e você tem que explicar. E assim, é muito difícil, gente, eu não estou querendo desmerecer nem falar mal de ninguém, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é muito difícil essas coisas muito técnicas quando você está lidando com o pessoal de RH, porque eles não têm conhecimento. Então, quando você fica em coisas muito pontuais, eles acham o caminho mais fácil e rápido para resolver o problema deles, que eles só querem o papel. E nós temos eu sempre falo isso para eles, vocês só querem esse papel aqui, ó, que para você chama ASO. Mas isso é fruto de um trabalho tão grande anterior feito por nós, que você não precisa nem saber, mas quando a bomba explodir na sua mão, todo o trabalho está feito e a gente te respalda. Então confia que o trabalho está sendo feito anteriormente. E isso é uma coisa... Eu esqueci, essa eu respondi as duas primeiras, eu esqueci a última. De Cate. De Cate. Essa pergunta sempre aparece aqui. Ó, a história da Cate é a seguinte. Cate tem que abrir, independente. Então, a orientação para os nossos médicos é a seguinte. Na suspeita, tem que abrir, certo? A gente não abre a CAT dentro do SESI. Quem abre a CAT é a empresa, o comunicado de acidente de trabalho é a empresa. Então, sempre no prontuário vem escrito que precisa ser aberto e a empresa recebe uma comunicação formal do médico coordenador que a CAT deve ser aberta. Só que tem algumas situações que a gente aprende com a experiência. Na suspeita tem que ser aberta, nós vamos abrir. Mesmo que você tenha certeza, como médico aqui atendendo, que essa suspeita seja mentirosa, que a pessoa está se beneficiando. Não cabe a mim julgar. Eu falo sempre para os médicos examinadores, médico não é advogado, não é juiz, nós não somos isso, nós não estamos, jamais. A gente tem que acreditar no que a pessoa está falando, nós não vamos julgar ninguém. A única coisa que a gente precisa só se dar uma protegida. Vocês têm certeza que ele está mentindo, mas ele está falando que ele sofreu um acidente. Vai ficar registrado em prontuário e eu vou solicitar para abrir. Mas ele não vai levar um papel embora que eu estou solicitando para abrir a CAT. Eu vou mandar só para a empresa. Porque se eu der na mão do trabalhador, vai estar tudo documentado. Ó, tá aqui, ó, tá escrito no seu prontuário. Solicito abertura de CAT, estou mandando e vou mandar para a empresa mesmo. Solicito abertura de CAT, investigar acidente, porque ninguém viu, foi há um mês atrás. As histórias mais escabrosas podem acontecer. Mas a regra é, na suspeita, deve ser aberta. Nós vamos pedir para abrir. A única coisa é que eu não dou o papel, porque nós já tivemos algumas situações de você, na inocência, você sabe que é mentira, você acha que ele está de má fé, mas você tem a obrigação de pedir à empresa que investigue, etc. e tal, e olha, você pode levar para a empresa, o papel solicita abertura de CAT, mas ele não vai para a empresa de jeito nenhum. Ele já vai no advogado que está esperando, ele já entrou com o processo, e você imagina o tamanho da confusão, né? Ele até pode entrar depois, peça o nosso prontuário,
tudo é reto e verdadeiro sempre. Mas a única coisa, quando a gente não acha que é verdadeiro, eu não dou na mão do trabalhador a solicitação. Perfeito. Obrigada, Elisa. A Lorena também faz aqui uma pergunta sobre o suporte, né, que o SESI dá aos coordenadores para os médicos examinadores, né? Aqui eu vou fazer uma observação, quem me conhece sabe que eu tenho urticária ao termo médico examinador, e eu explico, né, porque a ANR fala de médico encarregado do exame, né, e eu gosto de ressaltar isso porque você tem uma dupla responsabilidade do médico que está fazendo o ato em si, né, e do médico que encarregou. Então, mas eu estou repetindo aqui a pergunta da Lorena, não fica chateada não, viu, Lorena? Eu que sou chata mesmo. E a Lívia, então, assim, a primeira pergunta é qual é o suporte que os médicos examinadores têm, né? E a Lívia pergunta sobre a pandemia, né? Eu acho que você já explicou aqui um pedaço. Se quiser fazer alguma complementação, fique à vontade, tá? E o William. O William fez uma pergunta que essa é mais difícil, mas eu vou só dizer aqui como é que vocês lidam com afastamento e retorno ao trabalho, principalmente quando o retorno ao trabalho precisa de restrição e a empresa não cumpre a restrição médica prescrita, tá? Então, acho que é isso, suporte aos médicos examinadores, alguma complementação no papel do médico do trabalho na pandemia, se você quiser fazer, e essa dificuldade aí do retorno ao trabalho com restrições, como garantir que as restrições serão respeitadas. Tá. O suporte ao médico encarregado, então, nós estamos sempre muito juntos aqui, né? Nós estamos no mesmo ambiente físico. Eu agradeço todos os dias que os nossos médicos estão aqui no mesmo ambiente que a gente, e a regra é uma só. Achou que a consulta está estranha? Pode parar e chama o médico coordenador. Qualquer estranheza, e eu gosto de falar para eles o seguinte: sabe quando você está atendendo um paciente e você não sabe o que é, mas não, tem alguma coisa que não está te caindo bem? Não toca ficha. Pode parar, segue o seu feeling de médico e chama o coordenador. Isso é a primeira coisa, porque o médico encarregado não é para ser colocado em fria. Não é para ser colocado em fria, de jeito nenhum. Nós temos um médico que é responsável por isso e que tem que responder legalmente por isso, e que ele é o conhecedor daquele processo. A responsabilidade é dele. Isso é a primeira coisa. Esse é o respaldo para todo. Não tem história. E a gente precisa muito dos médicos que estão aqui fazendo as consultas, porque a gente precisa elaborar o relatório no final. Você precisa saber de todas as alterações. Ele pega uma... Eu nunca esqueço de uma história que nós tínhamos Isso aconteceu há muitos anos. Um moço que ele trabalhava na panha do frango do frigorífico. Então, a panha do frango é quando eles ficam na granja pegando o frango vivo, colocando no caminhão para ir para o abatedouro. E esse moço vinha em algumas consultas e ele começou a reclamar que ele estava com falta de ar, que ele tinha ido no posto, estava rolando os afastamentos. E, para minha surpresa, algumas consultas que ele veio, essa informação passou batido. E uma médica que atendeu me chamou. Ela falou assim: alguma coisa está estranha. Ela não tinha conhecimento nenhum em medicina do trabalho. E é isso que eu peço para eles. Vocês não precisam ter conhecimento em medicina do trabalho se não te interessar. Mas tá estranho. Se não é, essa pessoa não tá perfeita, nos chama. E a história era típica. A história era típica do fungo lá, da titica da galinha. A história era típica. E ela ficou... Ela, imagina, num diagnóstico desse, ela achou o máximo, afasta ele, tira um... O cara resolveu, já tinha ido no pneumo, ninguém resolvia. Então é isso, a gente precisa dessa... O médico do trabalho precisa saber que está acontecendo isso, a gente precisa... Eu tô te ligando, porque a gente respondeu aquele questionário de grupo de risco, né? Opa. Por causa da hipertensão, né, Dani? Tem alguém com a coisa aberta. Isso. Qual que é a medicação mesmo que você usa? Márcia, fecha o microfone. De quanto que é? 160 ou 320? Tá. Pronto. Tá. Essa é a beleza da live, né? Sempre tem um mico que a gente paga, mas está resolvido. Desculpa, Elisa. E a outra?
foi do suporte do Covid. Teve o suporte do Covid, temos duas maneiras. O que para detalhar só um pouquinho, o SESI, como eu falei no começo, teve um impacto na contenção social, porque não foi só no trabalhador, né? Era na família, onde ele está envolvido socialmente, porque a nossa orientação foi bem... Você não pode sair de casa, a gente acionava a vigilância, teve um trabalho bem forte. Mas o que nós não fizemos foi o tratamento. Por quê? Eu não quero polemizar, mas eu sou a diretora técnica e hoje quem canta de galo sou eu. Eu não quero telemedicina. Então eu falei, nós não vamos tratar paciente por telemedicina. Eu não sou, neste momento, a favor de nós fazermos esse tratamento por telemedicina, ponto final. Então, nós vamos fazer a teleorientação. Afasta, dá testado, nós vamos fazer esse impacto social. E orientação, o que faz, e procura o posto de saúde, ou procura o seu convênio, nós vamos ter o nosso impacto de contenção de doença, mas nós não vamos tratar. Essa foi a atuação do SESI. Por mais que o SESI esteja se preparando para a telemedicina, não sei, mas nesse momento não estávamos preparados, eu não ia jogar médico meu num negócio que veio assim de sopetão, começa a fazer atendimento por aqui, sem gravação, sem plataforma do LGPD, funcionando para fazer um atendimento de Covid, né? Nós tivemos até mil histórias, né? Mas me criticaram muito por isso, eu fui muito criticada, porque achavam que nós devíamos ajudar a fazer o tratamento, mas tivemos uma história de uma moça que testou positivo, fizeram todo o afastamento dela, da família, da empresa, todo o nosso papel de teleorientação. A nossa história acabou. E ela estava praticamente assintomática. Ela estava com uma tosse seca e ela era hipertensa, 33 anos. Nós viemos saber a história depois por causa da empresa, né? Que a minha colega era a coordenadora. Essa moça, ela já estava afastada há 3 dias, no 4º dia. Ela começou a falar, eu tô com um pouco de dor no peito, foi na Unimed. A maioria dos convênios aqui em Florianópolis é a Unimed. Ela foi para a Unimed. Não, é ansiedade, você tá ansiosa. Voltou para casa. Final do dia, tô passando mal pro marido, tô muito ansiosa, e desmaiou. O marido chamou o SAMU. Quando o SAMU chegou, ela já estava morta. Ela fez um TEP bilateral. Agora vocês imaginem, eu, como diretora técnica, por pressão, permiti que os meus médicos façam teleconsulta de Covid. Não. Mas ponto, né? Mas isso não tira o tamanho do suporte que nós conseguimos dar. Nossa, foi uma loucura na barreira de contenção do vírus no estado. E afirmo com toda certeza, pena que a gente não conseguiu medir. Que é uma pena, né? Elisa, tem a pergunta ainda do retorno ao trabalho, mas entrou mais uma aqui do Anderson, e por causa da hora eu vou amarrar então também, tá? Então tem a pergunta do William, sobre o retorno ao trabalho, principalmente com restrição, e que de repente é um ponto de preocupação também com a Covid, porque a gente está vendo gente ou se afasta há pouco tempo, ou volta ao trabalho, mas com algum tipo de comprometimento ainda, né? E o Anderson está perguntando aqui como é que é o papel do SESI Santa Catarina em relação às interdições dos frigoríficos da JBS, ele cita aqui Ipumirim, por conta da Covid. Como que fica o distanciamento em meio à pandemia entre os profissionais que trabalham nos frigoríficos? Eu vou falar dessa de Ipumirim primeiro, porque esses frigoríficos são muito grandes e eles precisam de SESMIT próprio. Então, o SESI não tem atuação dentro desses frigoríficos. Os frigoríficos que a gente atende, graças a Deus, a gente não teve problema nenhum. A gente conseguiu instituir todas as barreiras, porque o negócio é o seguinte, eles não querem perder produção. E eles não querem fazer distanciamento. Pelo contrário, a produção geral do Brasil aumentou. Então, é muito difícil, por isso que eu falei para vocês, e nem se eu estiver passando fome, eu volto. Pelo amor de Deus, não tem como, entendeu? É um mundo que não tem conversa, é outra história. Frigorífico enfim, mas então o SESI não teve atuação nenhuma em frigoríficos que, inclusive, os testes que o SESI fez de Covid, coronadados, os frigoríficos que o SESI não atende, não tiveram nenhum envolvimento do SESI. Mas o SESI tem muitos frigoríficos que são nossos clientes, que são menores, que são aqui da Grande Florianópolis, a gente atende. E esses
pouquíssimos casos, tudo, as nossas indústrias foi tudo muito controlado. A gente fez árvore de contaminação, mapeamento de risco, um trabalho brilhante. E agora do retorno ao trabalho com restrições. Então, assim, primeiro que todo trabalhador que volta de um afastamento superior a 30 dias, ele tem direito ao retorno gradual, né? Ele não vai voltar na sua atividade plena, ele já tem esse direito. E a gente não tem muita dificuldade, sabe, com a empresa não respeitar. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso que eu estou falando, mas eu garanto para vocês, eu estou no SES há 17 anos e sempre deu certo. E quando não deu certo, essas pessoas não existem mais na nossa vida, não sei aonde, se fechou a indústria, não existe. Mas uma boa conversa sempre ela é resolutiva, porque é aquilo que eu falei no começo, eles pedem qualquer coisa, não posso tirar ele, como é que eu não vou fazer isso? Eles pedem o que eles quiserem, mas a gente explicando, porque nós não estamos inventando, né? Ele é um bom trabalhador, você quer que ele continue trabalhando? Ele é uma pessoa que produz, então você dá um tempo para ele de restrição. O que é importante, gente, na restrição, você não pode nunca pôr tempo indeterminado. Restrição para... Jamais. Mesmo que você aumente sempre essa restrição. Mas você tem que falar, olha, ele precisa de uma restrição por 10 dias e volta para reavaliar. Isso muda tudo para o empregador. Porque a pessoa está um tempo limitado. Isso aí, olha, uma boa conversa, um negócio bem amarrado, um trabalho bem feito, está tudo resolvido. Não sei se eu respondi, né? Não, acho que respondeu sim. Elisa, normalmente no finalzinho, e aí infelizmente a gente tem que ir encaminhando para o final, eu dou um tempinho para você respirar, né? Vou te passar de volta a palavra para você deixar sua mensagem final aqui para o nosso pessoal, mas enquanto você respira, eu gostaria só de ressaltar alguns pontos aqui na sua fala para os nossos residentes, né? A importância, né, de lembrar que a medicina do trabalho não é uma especialidade que segue o que está na lei, ponto final. O embasamento técnico-científico é fundamental para que a gente tenha uma prática adequada. A necessidade de seguir ou mesmo de desenvolver protocolos e diretrizes. Uma outra fala sua que eu acho que é muito forte, que assim, entre aspas, né, citando Elisa Martinez, assim, não dá para atender trabalhador sem conhecer o que ele faz, né? Então, acho que esse exemplo que você deu do médico encarregado, mesmo que o médico encarregado não conheça todo o processo, mas o coordenador que tem essa responsabilidade conhecendo, esse trabalho tem que acontecer realmente de mãos dadas, né? Que o nosso trabalho é multiprofissional, né? Não é só entre médicos, e por isso que a gente tem que saber lidar com outros profissionais, até falar outras linguagens que eu brinco. Que o nosso trabalho sempre é e sempre será proteger a saúde do trabalhador. E a importância, numa posição como a sua, principalmente, de que além de todas as competências técnicas, a habilidade para fazer gestão de pessoas, gestão de conflitos, com maturidade, com técnica, com ética e com bom senso. Tá? Não estou resumindo a sua fala, mas apenas destacando coisas que soam como música aos nossos ouvidos. E aí eu te devolvo para a sua mensagem final para os nossos meninos. Tá bom, obrigada pelas palavras, Márcia. E olha, pessoal, uma coisa que se eu pudesse deixar só uma mensagem, uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos como médica do trabalho. Se você tiver algum problema de prevenção, de proteção da saúde do trabalhador e você não consegue resolver, pergunta para o trabalhador. Ele sabe todas as respostas. É o creme da mão que não funciona, é o sol, nossa, mas ele está tomando sol, o que eu faço? N exemplos, o trabalhador sabe resolver. Sempre pergunte para quem está trabalhando. Quando você vê lá na obra, aqueles plásticos arrumados, aquelas adaptações, você fala, meu Deus, mas que criatividade. Sim, quem está trabalhando é criativo e são eles que vão nos ensinar. Essa é a frase que eu deixo, a gente tem que conhecer o trabalhador, tem que estar próximo e ter humildade para saber que eles que estão nos ensinando, que são eles que estão trabalhando, e a gente só quer proteger a saúde deles. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Elisa, seja sempre bem-vinda, tá? Quantas vezes você quiser voltar, a Unicamp está de portas abertas para você, muito sempre, obrigada. Professor Sérgio e eu, e uma honra, realmente, como eu disse, um privilégio receber você aqui.
tá? Espero que seja a primeira de muitas outras. Muito obrigada, estou com saudade de vocês, viu, gente? Um beijo grande. Gente, e aí, né, encerrando também no nosso horário bonitinho, eu já deixo aqui o convite para o encontro da semana que vem. Na semana que vem nós vamos receber o Dr. Luiz Pilan, que é um médico do trabalho, que atua principalmente na gestão da saúde suplementar. E, gente, que foto simpática do Pilan, né? E, olha, não percam, porque o Pilan tem muita experiência e vai compartilhar também boas práticas aqui com a gente, tá certo? Encontro vocês na sexta que vem. Um abraço muito carinhoso, um ótimo final de semana para todos vocês. Continuem se cuidando. Beijo grande. Elisa, obrigada. Tudo de bom, obrigada. Obrigada, tchau. Beijo, tchau.